ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse a assessores que pediu demissão. Diante da pressão para a troca de comando no Itamaraty, Ernesto Araújo foi chamado para uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro hoje de manhã no Palácio do Planalto. Essa era a troca esperada. Alvo do Centrão e do Senado, motivo de críticas dentro e fora do Brasil, o então ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, era tratado já no fim de semana como carta fora do baralho. Até o início da tarde de segunda-feira, o debate em Brasília se dava sobre o nome de seu substituto e se o novo chanceler mudaria o rumo da política externa, marcada pelo viés ideológico e pela influência do escritor Olavo de Carvalho. Uma gestão coroada pelo enfrentamento com a China, fornecedora de insumos e de vacinas contra a Covid. Mas isso até o início da tarde. Poucas horas depois, a demissão do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, surpreendeu a todos. No fim do dia, o Palácio do Planalto anunciou mudanças num total de 6 ministérios. Fernando Azevedo e Silva é general de 4 estrelas e sua saída impactou o comando de Marinha, Exército e Aeronáutica. Ele anunciou o desembarque do governo em uma nota sucinta, na qual fez questão de afirmar que preservou as Forças Armadas como instituição de Estado. Isso em um período marcado pela ocupação de postos-chave por oficiais da ativa. No novo arranjo, o então chefe da Casa Civil, também general de Exército Braga Neto, assume a defesa. O secretário de Segurança do Distrito Federal, o delegado federal Anderson Torres, fica com a Justiça, após André Mendonça, da chamada ala ideológica, voltar para a Advocacia Geral da União. E o também general Luiz Eduardo Ramos segue para a Casa Civil. Ramos, homem de confiança de Bolsonaro, era secretário de governo, responsável pela articulação com o Congresso, que agora pertence ao Centrão. Na dança das cadeiras, a deputada Flávia Arruda, do PL, foi para a Secretaria de Governo, cargo-chave na negociação com a base política no Congresso. Ela é muito ligada ao presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, um dos líderes do Centrão. O que levou Bolsonaro a fazer a primeira reforma ministerial do governo em 2 anos de forma tão surpreendente? O que significa a troca na defesa e a entrega da articulação política para o Centrão? Quais são os possíveis desdobramentos desse movimento para o futuro do governo? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com a repórter Jussara Soares, da sucursal de Brasília, e com o cientista político e professor do INSPER, Carlos Melo. Fique com a gente. Jussara Soares, a segunda-feira começou com a expectativa da queda do ministro Ernesto Araújo de Relações Exteriores. O dia acabou com 6 trocas nos ministérios. Isso já estava no radar de alguma forma ou surpreendeu até mesmo o integrante do governo? Pois é, essa mudança, esse combo de mudanças aí que o presidente Bolsonaro fez, realmente não estava ali no radar de boa parte dos integrantes do governo. Só os auxiliares ali mais próximos, inclusive aqueles envolvidos nas mudanças, estavam participando dessas tratativas. E eu estou falando no caso do ministro Luiz Eduardo Ramos e do ministro Braga Neto. Esses 2 participam dessa mudança e eles ajudaram a costurar essa saída. O presidente Bolsonaro, o domingo, foi muito tenso, principalmente após o agora ex-chanceler Ernesto Araújo fazer um tweet relacionando ali a pressão que ele vinha sofrendo do Congresso a um possível interesse dos parlamentares na questão da tecnologia 5G, a tecnologia chinesa 5G, e não a questão da vacina. Então, a gente chega nessa segunda-feira com isso, pensando nessa possibilidade dessa queda, do Ernesto Araújo, que vinha sendo pressionado a pedir demissão ao presidente, demiti-lo. Enfim, então a segunda-feira já começou com isso, A gente logo cedo, por volta ali do meio-dia, um pouquinho antes, a gente publicou que o ministro Ernesto Araújo havia ido ao Planalto formalizar o pedido de demissão dele, e até então essa era a grande notícia do dia, que era a notícia que estava sendo aguardada. E aí veio a sequência
de mudanças. O presidente Bolsonaro não gosta, tem a característica de não gostar de vazamento, evitar, então ele manteve realmente essa reforma ministerial que ele por muitas vezes disse que não faria, né? É importante lembrar que logo após a eleição do Congresso, tinha essa expectativa que essa reforma fosse feita. E o presidente sempre falou que a única mudança que ia ocorrer seria ali o ministro Onyx Lorenzoni, que estava no Ministério da Cidadania, assumindo a Secretaria-Geral da Presidência. Mas, como eu disse, estava todo mundo muito focado ali na questão da política externa, dessa exigência para que o governo fizesse uma mudança ali no rumo da política externa, e ele aproveitou e fez todas as mudanças para resolver, para atender o Centrão, é importante dizer, dar uma enquadrada nos militares e fazer ali umas mudanças que já o incomodavam. Então, resumindo, é isso. Ele aproveitou essa segunda-feira para resolver a questão do Ernesto Araújo, dar uma enquadrada nos militares, que tinha ali uma insatisfação, porque ele queria mesmo as Forças Armadas mais alinhadas a ele, e também aproveitar outras insatisfações ali que ele tinha ali em outras áreas. Agora a gente tem nessa virada de chave do presidente uma possível troca, inclusive, dos comandos das forças. A gente consegue saber até onde foi o descontentamento do presidente com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e qual é a disposição do presidente para trocar o comando da Marinha, do Exército e da Aeronáutica? De fato, o presidente ele vinha se distanciando do então ministro da Defesa, o Fernando Azevedo. Ele foi um ministro que durante muito tempo foi visto ali como um importante, embora não tivesse assento no Planalto, mas como um ministro sempre ali muito consultado pelo presidente, sempre participando das reuniões, das definições. Só que o presidente vinha cobrando esse alinhamento com as Forças Armadas. E o presidente, né, tem uma certa questão ali, especificamente com o comandante do Exército, que é o general Edson Leal Pujol. Edson Pujol é rígido na defesa de que o Exército não deve e não pode fazer declarações políticas, nem de apoio, nem de críticas a governos, e que militares da ativa não devem entrar na política. Então, essa delimitação que o Pujol coloca ali no Exército não agrada o presidente, que é importante lembrar, é um capitão reformado e quer ter maior controle sobre a tropa. E é uma coisa que ele não conseguiu. E aí a questão com o ministro Fernando Azevedo é que quando o presidente ele cobra o Pujol, demonstra insatisfação, o ministro Fernando Azevedo muitas vezes se colocou ali na frente, blindou o Pujol. Então, foi muito importante a nota que o ministro Fernando Azevedo divulgou, né? Ele agradeceu ao presidente e ele tem uma frase muito específica, que ele fala que no período que ele esteve no governo, ele preservou as Forças Armadas como instituições de Estado. Então, para todo mundo que acompanha toda essa crise no bastidor, isso ficou muito claro, um recado muito claro de qual foi o motivo da saída dele. A partir disso, os comandantes, os militares foram pegos de surpresa com essa demissão do ministro Fernando Azevedo e principalmente do modo como ocorreu. O ministro chegou ao Palácio do Planalto por volta de umas 14 horas e em 5 minutos, Fernando Azevedo saiu demitido, assim. Então, isso causou um constrangimento, um mal-estar entre os militares e, surpreendidos, os comandantes das forças ali, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, se reuniram, passaram a tarde reunidos aqui em Brasília para decidir o que fariam. Eles estavam discutindo, inclusive, uma renúncia coletiva. Até agora à noite, que a gente estava apurando, ainda não tinha uma definição sobre isso. Está marcada uma nova reunião que vai definir o futuro ali dos comandos das forças. O presidente Jair Bolsonaro, obviamente, como ele, ao demitir o ministro da Defesa, deixa claro que ele também espera uma mudança nas forças. Jussara, como é que está o clima nos bastidores do Planalto, hein? Porque a gente sabe que o presidente Bolsonaro está pressionado, você está sendo pressionado pelo Congresso, pelo Centrão, tem a questão da pandemia, investigação sobre o ministro Pazuello, etc. Tem um clima de paranoia?
é um clima muito de o que está acontecendo hoje, porque ninguém entendia muito o que estava acontecendo. Primeiro era um silêncio, e depois, quando as coisas foram acontecendo, mesmo pessoas muito próximas do presidente demonstravam ali uma completa desinformação sobre ali o futuro que estava ocorrendo. Então, só ao longo da tarde é que isso foi clareando, né? O presidente, segundo conversei com alguns interlocutores, vem demonstrando ali uma certa insatisfação com essa pressão do Centrão. Mas ele chegou no momento que o desgaste do governo, o desgaste dele está no auge, principalmente por causa da pandemia da Covid-19 e pela condução do governo nesse enfrentamento à doença, né, à pandemia. E é importante lembrar que o presidente ele precisa dessa base no Congresso. Ele ajudou na eleição o presidente Arthur Lira, presidente da Câmara Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que foram duas vozes que lideraram ali a pressão para a demissão do Ernesto Araújo, foram eleitos com o apoio do Planalto. Então, houve muitos ajustes e negociações, e o Centrão não dá descanso. Ele apresenta a conta. E chegou a hora do presidente começar a pagar. E ele aproveitou para reorganizar a casa ali. Alguns integrantes do governo dizem que essa reforma era necessária, que o governo vinha passando ali por uma questão na articulação política, que estava com o ministro Luiz Eduardo Ramos. Ele teve muitos avanços, teve ganhos em algumas áreas, mas ele também é muito criticado, principalmente por não ser um político. Então, a chegada da deputada Flávia Arruda para o cargo de ministra da Secretaria de Governo, ou seja, responsável pela articulação política, é vista ali como um ganho para o Centrão e para o governo para tentar manter ali todo mundo atendido. Essa é uma questão bem importante. E vale lembrar também que a deputada Flávia Arruda, ela é filiada ao PL, do Valdemar Costa Neto, que a gente lembra do caso do Mensalão. Costa Neto foi condenado a 7 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E isso mostra uma aproximação do presidente com esse partido. É importante lembrar que o próprio presidente, que ainda está sem partido, que está tentando ali se organizar para disputar a reeleição de 2022, já foi convidado para se filiar a este partido. E agora, com essas mudanças, o Centrão ganha ali um assento no Palácio do Planalto, que até então era uma coisa meio blindada. Tinha ali os cargos distribuídos pela esplanada, aí ganhou alguns ministérios e agora tem um assento ali no Planalto, num dos cargos mais importantes do governo. Agora, outros nomes também apareceram e são importantes. A gente tem, por exemplo, o substituto de Ernesto Araújo no Ministério das Relações Exteriores, fundamental ainda mais na época da pandemia, o Carlos Franco França, chefe do cerimonial do Palácio do Planalto. O que a gente sabe sobre ele, Jussara? Então, o nome do embaixador, né, Carlos França, ele ganhou força no dia de hoje. Ele é um nome muito de confiança. Ele começou este governo Bolsonaro como chefe do cerimonial do Palácio do Planalto, mas ele ganhou muito apreço do presidente. Ele virou um homem de confiança. O presidente tem ali no gabinete algumas pessoas muito próximas dele. E o embaixador se tornou uma dessas pessoas ali, que está sempre com o presidente nas viagens. Ele é uma pessoa muito discreta. Enfim, quando vem a pressão para demitir o Ernesto Araújo, alguns nomes surgiram. Só que alguns desses nomes eram muito parecidos com o ex-chanceler. Então, o nome do França surgiu como uma alternativa. Um nome de confiança do presidente, mas sem grandes resistências no Congresso. Tem uma crítica a ele, que ele não tem ali muito estofo para o cargo, mas tem a confiança do presidente e também do filho do presidente, Eduardo Bolsonaro. É importante lembrar que o deputado, ele tem um interesse particular nessa área. Então é importante, acho que vai ser bastante curioso a gente acompanhar como vai ser essa mudança, né, na política externa. Se vai ser uma mudança apenas do nome da pessoa ou se de fato vai ter uma mudança significativa mesmo. Se o novo chanceler vai ter autonomia para fazer mudanças
na política externa. Então, acho que é uma mudança ali para a gente acompanhar bem de perto. Parece que, via de regra, né, Jussara, o presidente buscou nomes que, antes de tudo, sejam leais a ele, né? Exatamente. Essas duas trocas mostraram quem são os militares que estão ao lado do presidente o tempo inteiro, que é o Luiz Eduardo Ramos e o Braga Neto, que são 2 generais. Eles já eram ministros e foram reposicionados no governo. Tem outra mudança que foi bastante significativa, que foi no Ministério da Justiça e também na Advocacia Geral da União. Como ficou? A Advocacia Geral da União estava nas mãos do José Levi Melo. Ele foi demitido, né? O presidente também chamou para demitir, porque não gostou de, há 10 dias, quando o presidente entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para impedir aquelas medidas do governo, aquelas medidas restritivas que os governos dos estados estavam tomando para evitar ali a contaminação do coronavírus. E o presidente ingressou com essa ação no Supremo Tribunal Federal, só que o AGU não assinou, e isso o presidente não tolerou, e aí ele também entrou no combo da mudança. Então, com a saída do José Levi, o que o presidente Jair Bolsonaro fez? Tirou o ministro André Mendonça, que estava na Justiça, e colocou novamente na AGU. E aí, o Ministério da Justiça foi entregue ao ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, Anderson Torres. Ele é próximo da família Bolsonaro e, inclusive, do senador Flávio Bolsonaro. É importante lembrar que ele, embora tenha sido nomeado só nessa segunda-feira, ele era um nome que já circulava ali no governo como um cotado para assumir ali o ministério. Na época, ele era cotado para assumir o Ministério da Segurança Pública, que acabou não sendo recriado. Então, agora ele assume o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e é uma pessoa de confiança da família. Então, realmente, o presidente aproveitou essas mudanças para se cercar de pessoas de confiança, com exceção ali da deputada Flávia Arruda, que tem um perfil diferente. Jussara Soares, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e bom trabalho. Obrigada, Jussara. Um abraço. Obrigada. Até a próxima. Professor Carlos Mello, a gente já consegue visualizar os desdobramentos desse movimento do presidente com essa troca em 6 ministérios, em especial com relação à atuação dos militares com a saída de Fernando Azevedo e Silva do Ministério da Defesa? Esse processo todo ainda precisa decantar. Há uma série de reuniões ocorrendo, inclusive reuniões de alto comando, enfim, tal, onde esses atores políticos e militares todos estão tentando se encontrar. Né? As informações que nós temos nesse primeiro momento é que muita gente foi pega de surpresa. Né? Há, inclusive, a interpretação de que tenha sido mesmo um arrobo, um surto do presidente da República, depois de vários reveses, fazer intervenções mais profundas, não só na defesa, né, mas na Advocacia Geral da União, no Ministério da Justiça, na própria articulação política, na Casa Civil, enfim, fazer alterações mais significativas do que se imaginava no momento. No momento se imaginava que quem estava na berlinda era apenas o ministro das Relações Exteriores. E não era alguma coisa mais profunda. Agora, nunca se sabe se o presidente age de caso pensado ou se ele age mesmo dentro da sua personalidade, que é sempre uma personalidade muito explosiva. Né? Então nós vamos precisar ter um pouco de calma para ver como que esse processo vai se decantar em 24, 48, 72 horas. Agora, professor, tem um certo morde-a-sopra aí, né? Porque, de um lado, o presidente Jair Bolsonaro cedeu, demitiu o ministro Pazuello, demitiu o ministro Ernesto Araújo, cedeu a articulação política do governo ao Centrão, mas, de outro, ele se cerca de pessoas de sua confiança em cargos
estratégicos, por exemplo, no caso de um processo de impeachment, né? A gente tem Ministério da Justiça, Advocacia Geral da União, Forças Armadas. Então, quer dizer, ele dá com uma mão e tira com a outra? Difícil dizer, porque, veja, essas estruturas todas, elas não podem ser resumidas unicamente ao ministro. Né? Quando você pensa, por exemplo, em Ministério da Defesa, nós estamos pensando nas Forças Armadas, nas 3 armas, e mesmo assim, cada uma delas com seu comando, com seus comandantes e com todos o seu staff, os altocomandos, enfim. Então, nem sempre é suficiente você mover uma peça e imaginar que a partir daí toda a hierarquia esteja alinhada. Não é bem assim, por isso que existe a política, para alinhar várias expectativas, para alinhar vários atores. Mas a política é uma arte, precisa saber fazê-la. Essas articulações são articulações sofisticadas, não é simplesmente por um gesto de autoridade. Aliás, se diz que na política, na liderança política, quando o sujeito reivindica a autoridade, é porque ele já não a tem. Né? A autoridade, a liderança, ela se dá ao longo do tempo, num processo natural como expressão da própria liderança, da liderança exercida, efetuada e conquistada, né, a cada dia. Então, é preciso verificar. Isso se dá na defesa, isso se dá, por exemplo, na Advocacia Geral da União. Não se trata apenas do ministro. Isso também na articulação política. Você pode trocar o articulador político, mas você está falando do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara dos Deputados. 513 deputados num caso e 84 senadores do outro. Articular isso tudo requer jeito. Nem sempre, ou quase nunca, a força é suficiente. De certa forma, pegando um dado concreto, foi o que houve no Ministério da Saúde. Não bastou você ter ali um ministro absolutamente obediente ao presidente da República, nas palavras dele, né? Um manda e o outro obedece. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um caminho, entendeu? Era necessário articular todo o sistema de saúde, era necessário articular governadores, prefeitos, secretários de saúde, o sistema público e privado de saúde. Né? Então, política não se faz com desejo e nem com vontade. Política se faz com muito, muito trabalho, muita paciência e se faz juntando peças, dando sentido a fragmentos que podem estar dispersos, articulando isso tudo e construindo novas vontades. Né? Mesmo a política, quando baseada na força, essa força pode não resultar em nada, ou pode durar por um curto período, porque também não há força que se imponha a impopularidade, não há força que se imponha a rejeição de toda uma sociedade, de todo um país, um planeta que seja. As coisas não são assim como os atores gostariam que fosse, como cada indivíduo sonharia como ideal para si mesmo. A política é algo muito complicado e muito sofisticado. Professor, às vezes é difícil realmente saber o que se passa na cabeça do presidente Jair Bolsonaro, né? Mas o senhor acha que nesse momento a gente pode ver um momento de uma radicalização maior do governo, ou é difícil dizer agora? Olha, é difícil dizer, mas a cabeça do presidente da República é uma cabeça que funciona por conta da sua formação, que funciona baseado na ideia de que a hierarquia basta, né? De que a sua vontade basta. Ele em vários momentos se expressou dizendo que aqui quem manda sou eu não abro mão da minha autoridade, o presidente da República sou eu. Veja, isso funciona muito bem na relação do capitão com o tenente, do tenente com o sargento, do sargento com o cabo. Na política não é bem assim.
Na política é necessário persuadir, na política é necessário convencer, é necessário construir, né? E ter, no mínimo, a maioria, não é? Coisa que o presidente não conseguiu até hoje, em que pese tentando, dentro desse seu método, não é, hierárquico, não é, de exercício de mando, muito mais um mando burocrático do que um mando de liderança política. Agora, professor, se realmente se confirma a saída dos comandantes de Marinha, Exército e Aeronáutica, qual é o reflexo que isso pode ter sobre as Forças Armadas? Olha, eu diria para você que se isso ocorrer, e seria inédito, se abre um novo capítulo, né? Quer dizer, primeiro a pergunta que se faria é: por que os comandantes que estão ali por critérios técnicos, que foram escolhidos dentro de uma senioridade em cada uma das armas e que exercem naturalmente liderança e autoridade sobre as tropas, por que afinal de contas eles saíram? Né? Isso já compreende um desgaste. Né? Saíram por quê? Porque não aceitaram o quê? Então, e se tem liderança, e de fato me parece que tenham, é claro que isso deixa ou pode deixar, né, falando sempre em termos de hipótese, ou pode deixar marcas na própria tropa. Enfim, não é um quadro muito fácil, onde quem quer que seja tenha domínio completo desse processo e que possa mexer as pedras de acordo com o seu raciocínio, com o seu próprio interesse. Há ali, né, muita articulação a se fazer, há ali muita resistência colocada sobre a mesa e é necessário sabedoria para lidar com ela. Né, o que a gente não tem visto no Brasil desses tempos que vivemos. Professor Carlos Mello, muito obrigada pela participação, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, professor, um abraço e bom trabalho. Muito obrigado. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.